Olá, você já ouviu falar do Padre Inciso ou Padre Cícero Romão Batista do Juazeiro do Norte, no interior cearense? Pois nesse programa especial, que celebra os 84 anos do seu falecimento, nós vamos conhecer a vida e a missão desse sacerdote tão querido pelo povo nordestino e de outras partes do país. Padre Cícero Romão morreu no dia 20 de julho de 1934, mas seus ensinamentos continuam vivos e muito presentes no cotidiano dos fiéis que visitam a cidade de Juazeiro do Norte todos os anos. E eles são tantos que viraram até nação, a nação romeira. Ajuda a compreender tudo isso é o Padre Cícero José da Silva, reitor da Basílica Nossa Senhora das Dores, um dos locais mais visitados pelos devotos, e o romeiro pernambucano Fagner José de Andrade. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos que nesse momento nos acompanham, conversando e falando também um pouco mais sobre a história desse grande sacerdote, o Padre Cícero Romão. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Padre Cícero José. Obrigado a todos da nação romeira que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu vou começar logo mostrando o registro de um momento importante para a história do Padre Cícero. Esse vídeo que você vai ver agora retrata o dia em que foi anunciada a reconciliação da igreja com o sacerdote que morreu suspenso de ordem. O quadro com a imagem do santo popular do Nordeste entrou pela porta da Catedral Nossa Senhora da Penha, em Crato, e foi colocado ali, próximo ao altar, em um clima de muita emoção. Isso aconteceu em dezembro de 2015. Viva o Padre Cícero! Muito emocionante este momento. Padre Cícero José, explica para quem está em casa essa relação da igreja com o Padre Cícero. É interessante sabermos que estamos celebrando a chamada reconciliação histórica. Quando o Padre Cícero Romão, em 1934, morreu, ele não podia celebrar os sacramentos. Sendo que, passado esses 84 anos, mas no ano de 2015, por ocasião do Ano Santo da Misericórdia, e vendo que a devoção, a procura pelos ensinamentos do Padre Cícero Romão só aumentava, a Igreja escreve, através da Secretaria de Estado, cardeal Pietro Parolin, uma carta reconhecendo as virtudes pastorais, sacerdotais, tudo aquilo que o padrinho fez e ensinou para este povo do Nordeste. Claro, então, na época, o Bento XVI, o Papa Bento XVI, chamaria isso de reabilitação. O Papa Francisco diz, não, é necessário viver a experiência e reconhecer tudo aquilo que o padrinho fez. Questões históricas, todo aquele processo que envolve, que tem em torno do Padre Cícero Romão, serão motivo de estudos. Mas o que vale ressaltar neste tempo da igreja é tudo o que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou e muito mais. Aqueles que aqui acorrem a esta cidade, procurando viver também a experiência de Deus, olhando para o Padre Cícero, mas seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. É isso que nós chamamos de reconciliação histórica. Fagner, primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade em estar conosco hoje, vindo de tão longe. O Fagner percorreu, pessoal, cerca de 600 quilômetros, vindo de Salgadinho, Pernambuco, mas a causa é justa. Por isso eu quero saber de você, Fagner, quem é o Padre Cícero na visão do romeiro? Bom, Patrícia, Padre Cícero, para nós romeiros, é o padrinho, é o amigo, é o conselheiro. Quando a gente passa por momentos, muitas vezes, de dificuldade, momentos de muitas tribulações na vida, na família, na comunidade, nós, enquanto romeiros, nós encontramos no Padre Cícero aquela força, aquela amizade, aquele carinho de um padrinho. O que é o padrinho na missão da igreja, na missão do leigo? É aquela pessoa que ajuda a educar, que ajuda a orientar no crescimento espiritual, de comunidade, de fé e familiar e social também. Então, o Padre Cícero é, na nossa visão, no plano divino, essa amizade, esse carinho, essa representatividade de um pai espiritual, de um pai
no diminutivo, mas ao mesmo tempo um pai que nos eleva até Deus. Então, Padre Cícero é esse amigo, esse companheiro que a gente tem nos momentos da dificuldade, nos momentos das alegrias, mas também nos momentos, principalmente no momento de socorro, quando passamos por situações diversas e que a gente encontra nele essa força. Quando a gente vem a Juazeiro e a gente renova essa força, nós renovamos esse voto espiritual, se a gente pode falar assim, que a gente tem com a nossa igreja, que a gente tem com Deus, o Padre Cícero é como esse incentivo para que a gente continue caminhando na fé, caminhando nas tribulações, caminhando nas dificuldades. Então, é essa pessoa de Deus, do divino, que está mais próxima de nós, que está do nosso lado, quando mais a gente precisa. Fagner, eu soube que você é também estudante de mestrado. Qual é o tema da sua pesquisa? Bom, no campo da antropologia, eu pesquiso sobre as diversas materialidades em volta da figura do Padre Cícero. Eu pergunto porque o Fagner é um dos vários pesquisadores que estudam a vida e a figura do Padre Cícero. A nossa repórter Aline Salustiano foi conferir porque o padrinho dos romeiros desperta tanto interesse no meio acadêmico. Roda o VT. Não é de agora que o tema Padre Cícero tem chamado a atenção de pesquisadores. Suas qualidades humanas, pastorais e espirituais têm sido estudadas no Brasil e fora do país. Qual é o perfil das pessoas que produzem os seus trabalhos com o tema Padre Cícero? Juazeiro hoje é um polo de ensino universitário com 18 instituições, entre instituições da União, do Estado e do setor privado, né? E que tem uma contribuição já de milhares de documentos, né, sobre os mais distintos aspectos, sobre a romaria, sobre a religiosidade, sobre a história, sobre o turismo, sobre a economia, sobre os fatos políticos que têm sucedido aqui na condução, né, dos destinos dessa comunidade, né, sobre personagens, enfim, sobre todas as questões, né, as manifestações populares, folclóricas e tudo. Quer dizer, há uma diversidade imensa que compõe esse perfil de interesse sobre esses olhares novos. E isso é extremamente importante porque desses documentos não emerge, digamos, uma simples narrativa de transcrição daquilo que é mais o dizer ou o fazer popular, mas é alguma coisa que é embasado num substrato importante, né, de teorias, de conceitos, de algo que realmente orienta a melhor compreensão do fato social. De acordo com o inventário catalogado por Renato, milhares de trabalhos são produzidos com o tema Padre Cícero. Dezenas deles estão aqui, na Universidade Regional do Cariri, localizada em Crato, um dos ambientes acadêmicos mais influentes do Ceará. A professora Fátima Pinho é uma das pesquisadoras. Ela está concluindo seu doutorado e a tese fala sobre o Padre Cícero na imprensa carioca. Por que o tema Padre Cícero chamou sua atenção para o seu trabalho de doutorado? Olha, estudar o Padre Cícero é fundamental para entender a história do Brasil, né? Compreender as atitudes, as decisões, as posturas do Padre Cícero não é compreender o Nordeste, não é compreender só o lugar, mas é compreender a própria história do Brasil. Porque se você pega grandes temas da história do Brasil, como a sedição de 1914, como a questão da coluna Prestes, como as eleições para presidente, tudo passava pelo Padre Cícero, né? Então, além de se estudar o fenômeno religioso, que é de extrema importância para se compreender a alma do sertanejo, a importância de se estudar o Padre Cícero é compreender a história contemporânea do Brasil, a história do Brasil no século XX. Padre Cícero é mesmo uma figura encantadora. Nós vamos agora fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho voltamos mostrando para você alguns ensinamentos que ele deixou como herança espiritual. Não saia daí.